Let's Talk Show de hoje vem para desmistificar um dos assuntos mais comentados e temidos do brasileiro: a previdência social ou a previdência oficial. Você tem dúvidas sobre o INSS, aposentadoria, contribuição e direitos? Fica com a gente hoje. Vamos falar sobre soluções, desfazer mitos e te ajudar a planejar um futuro mais seguro. Solução batendo a porta, aquela ideia que vira vitrine. Eu sou vem vender, trocar, brilhar. Let's Talk é show, todo mundo tem espaço. Informação com abraço que é gostoso de assistir, porque a gente gosta de gente aqui. Let's Talk é show. E para esse papo, recebo ele, que é um dos nomes mais atuantes no mundo da consultoria tributária e previdenciária, Ricardo Abílio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Letícia. Estamos aí para mais uma vez estarmos ajudando aí, desmistificando muitas dúvidas e ajudando o pessoal que acompanha aí a nossa programação, o teu trabalho. E vamos ajudar aí a planejar o futuro das pessoas. Vamos. E aí agora a gente já vai direto ao ponto, porque aqui não tem enrolação, né? O que todo brasileiro precisa saber de verdade sobre a Previdência hoje. Legal a gente entrar num ponto bem teórico e histórico, que a gente confunde muito, só fala Previdência. Mas começou lá atrás com o INAMPS, Instituto Nacional de Previdência Social, depois ele veio o INPS, depois virou o INSS. Tanto que no atual nomenclatura Instituto Nacional da Seguridade Social não possui o nome Previdência. Então, a Previdência em si, hoje ela abrange muita coisa. O brasileiro às vezes só pensa na sua aposentadoria. É uma coisa normal, todo mundo quer se aposentar, poder gozar do restante da vida aí com mais tranquilidade. Mas ela tem uma abrangência muito maior, com as funções sociais desse instituto, que é auxílio-doença, auxílio-maternidade, BPC, LOAS, são vários benefícios para pessoas doentes, deficientes, também aí com coisas, situações temporárias ou permanentes, enfim, que a gente precisa entender e aí com isso também nos planejarmos para termos um futuro mais tranquilo. E entrar também na questão de a previdência oficial, que é essa questão do INSS, mas também pensar de como poder ter um futuro mais tranquilo, independente só desse benefício futuro de aposentadoria. Você sabe o que você falou, o INPS, aí você vai falar assim, nossa, eu lembro dessa época, a gente já condena a idade que você já tem, se entrega, né? O pessoal que começar a lembrar do SIC, INPS, se preocupa, tem que se preocupar bem com a aposentadoria. Tem que se preocupar agora com a idade, né? Exatamente. Por que ainda existe, assim, tantas dúvidas sobre a Previdência, sobre as contribuições, sobre os direitos? Eu acho que um ponto importante nisso tudo é a falta de formação teórica para os jovens. Né? Você não tem na escola básica educação financeira, direito e legislação. Se você estiver já tratando isso na base da sociedade, todo mundo já vai conseguir chegar lá na frente entendendo melhor seus direitos e deveres e também como se programar, como se projetar ano a ano, década a década da sua vida. Hoje a gente tem muitos estudos, muitos dados que dá para o cidadão tentar falar, poxa, vou fazer por blocos a estruturação de construção do meu patrimônio, da minha renda, da minha vida como um todo. Lógico, futuro a Deus pertence, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas numa situação macro você consegue se programar. E é isso que acaba trazendo muita dúvida, as pessoas ficam perdidas. Um excesso de legislação, um confronto de leis, um confronto de situações e falta de conhecimento. Essa soma realmente não pode dar um bom resultado. A gente precisa que as pessoas tenham isso tudo muito mais nítido, claro, legislações mais objetivas. A gente fala, tivemos uma reforma tributária recente, mas que pouco mudou na eficácia e aplicabilidade direta no cidadão. Então a gente realmente é um assunto confuso e a gente acaba tendo que realmente ter profissionais que possam auxiliar
o cidadão para entender melhor e planejar o seu futuro. Eu falo que a Previdência é uma sopa de letrinhas, né? Você tem que estar ali no prato Exatamente. tomando sua sopa, já dividindo as letrinhas, porque é muito confuso realmente. Para quem não entende e não vive isso, é muito complicado de conseguir entender, né? Então, se a gente tem uma linguagem com profissionais como você, para explicar claramente pra gente como é, o que é e qual o caminho eu tenho que seguir, isso facilita bastante, né? E lá no seu escritório, quais são as principais dúvidas dos seus clientes? Como que você atua lá? A gente sempre procura fazer com planejamento. Então a gente trabalha com planejamento tributário e financeiro muito com os clientes, tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas. E dentro desse planejamento, é óbvio que se pensa na aposentadoria. Então a gente coloca a aposentadoria como um período pós-trabalho, pós-atividade remunerada ali e prática, que a pessoa quer ter uma vida salutar e poder curtir, gozar daquilo que construiu na sua vida. Então isso é exatamente como a gente falou, por blocos você faz uma construção e viabiliza dentro da legislação, dentro do que você tem dentro da Previdência Oficial, e aí muitas das vezes uma das melhores alternativas é a Previdência Privada. Esse sim é um mecanismo da pessoa se projetar no futuro a ter uma tranquilidade. Então a principal dúvida é o futuro, é a tranquilidade lá na frente. 99% das pessoas, o que eu preciso fazer para conseguir me aposentar? Essa eu acho que é a principal dúvida do cidadão brasileiro. É difícil, né? Como se aposentar, né? Quando começar a pensar, né? Já tem que começar a pensar o mais cedo possível, né? Quanto antes você começa a planejar, melhor você vai ter a sua renda, né? Porque aposentar você consegue por vários métodos aí, LOAS, enfim, outras... Mas que não te traz um rendimento salutar e que condizente com as suas necessidades. Então esse é o ponto principal, de como atingir um valor X que você precisa para poder ter um futuro mais digno, bancando suas necessidades, que também, quanto mais velho, você também tem outras necessidades. Então a gente sabe disso. Só que um detalhe importante, né? A vida é muito dinâmica. Ela muda muito. Então nós, quando éramos jovens, era uma realidade. Né? Hoje você já está em outra. Então esse planejamento, ele não pode ser feito... Não pense você que um planejamento financeiro e até mirando uma aposentadoria será feito tão facilmente hoje, falar, planejei meus 30, 40 anos. Esquece. Ele vai ter que ser revisto aí por blocos, no mínimo aí a cada 10 anos, para poder ter um objetivo bom. A gente falou aqui do LOAS, mas vamos explicar para quem está assistindo realmente o que é essa lei LOAS. O LOAS, ele é um benefício para as pessoas que tenham deficiências, necessidades especiais. O BPC também se enquadra nisso. Então são aquelas pessoas incapacitadas para o mercado de trabalho, seja por qual motivo for. Não vamos esmiuçar, até para não criarmos algumas rusgas em algumas situações até de nomenclatura. Mas são várias situações que as pessoas já nascem com alguma peculiaridade que não vão permitir ela dar uma continuidade na vida normal dela, que seria sem essa necessidade especial dela. Então, criaram-se esses benefícios exatamente para a Seguridade Social conseguir cobrir as necessidades básicas dessas pessoas. Então, são dois benefícios muito parecidos com a aposentadoria por invalidez, vamos dizer assim. Aquela pessoa que vinha trabalhando normal e teve uma interrupção, seja ela por qual motivo for, e ela passa a ter um benefício ali para cobrir aquilo. Um outro detalhe muito legal, existem alguns benefícios quando a pessoa perde algum dos seus membros, sentidos, alguma limitação no seu modus operandi. Então também existem pecúlios que são pagos pela Previdência, pelo INSS, para suprir. Por quê? Uma pessoa, por exemplo, que perdeu a audição trabalhando, ou uma diminuição da audição, ou perdeu um membro, né, seja um dedo, uma mão, um braço, uma perna, essa pessoa automaticamente ela está mais limitada do que ela era antes dessa perda. Então existe um pecúlio para suprir isso. Com certeza uma pessoa com uma perda desses exemplos, vai ser mais difícil uma promoção, uma mudança de emprego para uma coisa melhor. Então, o social, a Seguridade Social pensa nisso também. Se você quer saber mais, acessa lá as redes sociais do Abílio e aí você vai ficar sabendo, ficar por dentro de tudo o que acontece. Se você tem alguma dúvida sobre INSS, se já passou algum perrengue aí para aposentadoria, manda sua mensagem, acesse o QR Code que está na sua tela e mande seus comentários no Let's Talk Show _oficial. E agora é a hora daquela super dica.
Precisa fazer um ultrassom e quer fugir da demora e do atendimento ruim? No IPAC Diagnósticos, você agenda com facilidade, é acolhido com respeito e realiza exames com alta definição com uma ultrassonografia 4D. Você quer apresentar melhor os seus vídeos, mas não sabe como melhorar sua performance? Que tal fazer um curso de apresentação? O único curso completo para apresentadores que você pode escolher online ou presencial. Faça sua pré-reserva e garanta o preço especial de lançamento. Quer ter qualidade de vida para fazer o que mais gosta. Mas você sabia que por causa da obesidade, muita gente sequer consegue ver as coisas mais simples? Melhore sua saúde e viva mais. Fale agora com a clínica DNA+. Vitrine, meu som vem vender, trocar, brilhar. Let's talk, é show, todo mundo. Estamos de volta e agora nós vamos entrar assim em questões mais práticas, porque eu acho que todo mundo quer saber. Quando eu devo começar a me preocupar com a aposentadoria, Abílio? Olha, Letícia, o principal ponto da gente falar é que tudo isso que vamos entrar nessa fala agora exige planejamento. Então a gente defende muito o planejamento financeiro, que é o básico para se projetar presente e futuro. Então, e até dentro disso, contem comigo, podem nos procurar, nos contactar, tanto por aqui, mandando mensagens aqui nos nossos vídeos, como também nas minhas redes sociais, porque com certeza a gente vai conseguir auxiliar na busca aí das informações e das necessidades de cada um. Isso eu posso garantir. Até porque são situações bem personas, né? Bem peculiares de cada um. Mas entrando diretamente na sua colocação, a gente deve se preocupar, eu acho que já desde a infância, da pré-adolescência, da adolescência, no mínimo dando noções aos jovens que existe futuro. O jovem é muito engraçado, eu sempre falo que parece que não existe amanhã para eles. Nós já fomos jovens, faz um tempinho, mas já fomos. Quando a gente é jovem, parece que não existe amanhã, nada vai acontecer com a gente. É dúbio isso, né? Nada vai acontecer. Mas também a gente quer tudo muito rápido. É tudo agora, né? Então, pra ontem, né? Não vai me acontecer nada, eu vou estar aqui amanhã. Mas eu preciso resolver todas as minhas coisas hoje. Então, é esse momento que nós, mais velhos, nós, como pais, tios, avós, padrinhos, temos que nos procurar, se colocar na vida deles e dar essa orientação. Eu acho que já precisa dar essa noção, essa ideia, que na nossa época ela era muito aquela coisa, você precisa ter sua carteira assinada. Precisa ter carteira assinada, precisa ter sua casa própria. Toda aquela ter, coisa né? básica que hoje, às vezes, eu sinto que está faltando. Isso é muito importante. Passando dali, já começa uma vida realmente profissional. Olha, agora eu sou formado e preciso... Aí você vai ver também as peculiaridades da tua profissão. Quanto tempo demora para um profissional da minha área se solidificar na área? Não, mas eu já tive uma sorte. Eu já tenho... Meu pai já tem uma empresa aberta nessa área. Tem o padrinho. Tudo isso é importante saber lidar com isso. Então, aí você vai fazendo esses projetos e aí você vai ter a vida pessoal. Vou projetar um casamento, não. Uma casa própria, não. Uma viagem ou não. Prioridades e planejamento. Então, esse início de vida são tiros mais curtos. Então, você consegue conduzir isso. Mas já se preparando para sair da informalidade, para você passar a existir juridicamente, tanto para imposto de renda, tanto para previdência, tudo para você já ir solidificando e já fazer uma construção também. Aí eu indico sempre uma previdência privada. Nesse caso, já faz uma pequenininha, que lá na frente você pode galgar aumentos nela. Mas aí eu começo primeiro, então, eu vou ganhar meu filho, eu vou começar com a previdência privada. A partir de quando que ele começa a ter acesso a essa previdência oficial? O interesse, você diz o acesso pra ele também começar a contribuir. Na hora que ele estiver tendo rendimento. Então tem jovens que já começam a atuar no mercado de trabalho ainda no ensino médio, outros somente na universidade e outros somente após a universidade. Então, cada um... Só quando eu tô, tipo, já tô com 50 anos, agora eu vou começar a pensar nisso. Exatamente. Então, mas esses aí a gente não pode nem jogar confete, porque esse está errado. Então, mas quanto mais velho, mais caro vai pagar. Mais caro e mais difícil. Então, por isso que é importante você já começar muito cedo, que você já vai programando. Então, os pais têm uma responsabilidade de tentar amparar nesse período que ainda não tá, mas o amparar que a gente fala às vezes se confunde só em dar recursos, não, é orientar, é informação, né? Minha avó, que Deus a tenha, sempre falava, dessa vida a gente só leva o que a gente estuda e o que a gente viaja. Então, o estudo, o conhecimento, ele tem um valor
muito importante. E é isso que a gente precisa trazer para os jovens, para a gente ter uma sociedade também muito mais firme lá na frente, porque quanto mais distribuição de renda, quanto mais todo mundo bem, todo mundo vai estar bem. Né? Não adianta a gente... O nosso sucesso não está no insucesso do outro, muito pelo contrário. O sucesso de todos é que leva uma sociedade à frente. Com certeza. E aí você acha que no caso da previdência privada, né? Os pais que vão falar, puta, agora eu tô assistindo o programa, eu vou fazer uma previdência privada, qual que você indica? Porque aí eu falo, é literalmente uma sopa de letrinhas, né? A gente tem o VGBL, o PGBL, o regressiva, a progressiva. Em qual caso eu uso qual? Na verdade, também são estudos muito específicos para chegar na conclusão de qual a melhor previdência privada para o caso da pessoa. Então, vai partir primeiro. A previdência, é importante falar que a previdência oficial, ela tem algumas obrigatoriedades. Então, você vai ter que estar inserida nela. Você vai ter que participar da previdência oficial, porque isso é lei. Então, aí qual sistema que você tá? Você está CLT? Você está... ou a sua previdência oficial não é INSS, é estatutária de algum órgão público, você vai verificar a sua necessidade. Às vezes tem gente que está na CLT e na própria empresa que ela trabalha já existe uma previdência complementar. Então essa pessoa já tem uma contribuição ali que ao se aposentar ela mantém o rendimento dela. Então uma pessoa dessa ela não precisa fazer mais uma previdência privada. Agora aquela que não tem esse complemento, que é um detalhe que as pessoas às vezes não entendem. Você tem um teto do INSS. Acho que é legal essa informação, que para quem pensa em se aposentar, às vezes fala, nossa, eu ganhava 10 mil e hoje eu só ganho 7 aposentado. Por que eu tô falando esses valores? Porque é o teto. Tô arredondando para 7 mil e pouquinho. Então, ninguém paga mais acima dos 7 mil e pouco para a Previdência. O teto é o 7. Então, se você ganhar 10, 15, 20, vai receber 7. Você paga sobre 7. Você pode pegar seu Olerite, você vai reparar que vai estar lá 11% sobre 7 mil e pouco, vai estar 700 e poucos reais descontando. Então, esse é o teto. Então, uma pessoa dessa, ela precisa, por isso que eu falo, bem personalizado. A pessoa me traz uma situação dessa, então você vai procurar uma previdência privada, que você vai se aposentar com quanto? Com tantos anos eu me aposento ganhando 7. Então, você vai fazer uma projeção de hoje, até lá, quanto você precisa pagar por mês, para, ao se aposentar, ganhar mais 3 mil. Que aí você mantém o seu padrão de vida. Então, isso que são detalhes que você... eu tô ganhando... Eu trabalho autônomo. Então, você contribui sobre o mínimo, mas você quer um complemento depois na privada. Legal, então a gente vai fazer um complemento X. E aí, você vai verificar porque realidades de famílias, de situações. Progressivo e regressivo vai ser muito diferente se você vai querer sacar tudo ao se aposentar ou se você prefere receber mensalmente o teu rendimento. Então, isso faz a diferença. Num você vai pagar um INSS sobre os juros, o outro sobre o saque. Então, são detalhes que, se a gente for, é bem personalizado. Então, é importante isso. VGBL e PGBL. Não, eu quero deduzir do meu imposto de renda. Vai para um caso. Não, eu não pago imposto de renda. Então, é uma sopa de letrinhas muito personalizada para cada caso. E aí, mais uma vez, a gente fica à disposição para casos bem específicos, bem personalizados. Entre em contato com a gente, acompanhe o Ricardo Abílio, tanto na sua pessoa, como também no Ricardo Abílio Consultoria Tributária. Entre em contato que a gente vai estar com certeza auxiliando bem especificamente no caso de cada um. E eu já vou marcar meu horário lá só para ver se o meu tá tudo certo. Vamos lá. Conta pra gente, Abílio, qual que é o segredo para não cair em armadilha previdenciária ou uma verdade que ninguém conta? Calma, que esse assunto é pro próximo bloco. Aqui no Let's Talk a gente deixa assim o povo com um gostinho de eu quero mais. Então não sai daí, envia sua mensagem, aponta o seu celular pro QR Code que está na tela ou acesse o nosso Instagram Let's Talk Show _oficial. Agora fica com a super dica. Quer ter qualidade de vida para fazer o que mais gosta. Mas você sabia que por causa da obesidade, muita gente sequer consegue ver as coisas mais simples? Melhore sua saúde e viva mais. Fale agora com a clínica DNA+. Precisa fazer um ultrassom e quer fugir da demora e do atendimento ruim? No IPAC Diagnósticos, você agenda com facilidade, é acolhido com respeito e realiza exames com alta definição com uma ultrassonografia 4D. Você quer apresentar melhor os seus vídeos, mas não sabe como melhorar sua performance? Que tal fazer um curso de apresentação? O único curso completo para apresentadores que você pode escolher online ou presencial. Faça sua pré-reserva e garanta o preço especial de lançamento. Que vira vitrine, meu som vem vender, trocar, brilhar. Let's talk.
Agora sim, chegou a hora da verdade. Ricardo, conta pra gente qual é o segredo para não cair em armadilha previdenciária. Olha, eu acho que o principal é passarmos isso para as pessoas, de que elas, quando vão ficando mais velhas, elas correm para querer pagar atrasados, pagar retroativos, a começar a pagar mais agora para receber mais. Então, esse é o principal ponto, é aquela hora do desespero, que um amigo da mesma idade passou por um problema, teve que parar de trabalhar, tá passando dificuldade. Nossa, se acontece isso comigo, não tive precaução lá atrás, agora eu preciso correr atrás. Calma. Por que disso? O que você recolher retroativo com mais de 5 anos para a Previdência Social não vale nada. Então, tomar cuidado, você vai jogar dinheiro fora. Tomar muito cuidado com essas situações excepcionais que às vezes aparecem alguns gênios mirabolantes. O gênio da lâmpada que fala, faça isso que você vai estar com o seu problema resolvido. Muito cuidado. Paga 20 anos de atrasado. Não vai adiantar. Só consegue retroagir 5. Para efeito previdenciário. Então, e um outro ponto, nossa, vou pagar a mais agora para lá na frente me aposentar com mais. Cuidado com a média de todos os anos. Então, muitas das vezes a gente chega à conclusão, continue pagando o que você está pagando e aporte esse valor que você iria colocar a mais na Previdência Oficial numa Previdência Privada. Então, são cálculos bem específicos. Mas eu acho que a principal armadilha é essa. Na hora do desespero, achar que aumentar a contribuição daqui em diante ou retroagir muitos anos vai resolver o meu problema. E não vai. Vai te causar um gasto muito maior e que lá na frente não vai te trazer retorno nenhum. E aí, como que a gente faz esse cálculo? São só 5 anos, né, para trás. Como que a gente faz esse cálculo? É mensal ou tem que fazer uma média de tudo que eu não deixei de pagar para pagar esses 5 anos? Vai ser muito pontual e de momento. Porque você tem até a lei que te determina os benefícios previdenciários, elas vão mudando. Então, antigamente era muito comum só olhar os últimos 5 anos. Então, criou essa crença. Vai lá, paga um pouco mais. Outros deixavam até para só aumentar a sua contribuição nos últimos 5. Então, hoje já não. Hoje é o período todo. Então, não tem como. Foi de 5 para 10, foi aumentando. E hoje, tudo que você fizer no seu histórico entrará no cômputo ali do cálculo para o seu benefício. Então, a gente precisa fazer cálculos, amostragens de situações para ver qual o melhor caminho. E 90% no mínimo, a cada 10, 9 casos, compensa mais esse complemento ir para a privada. Então, dá agora, sim, dicas práticas, objetivas do futuro do setor. Eu acho que a questão da consultoria e assessoria nessa parte previdenciária é importantíssimo e é um segmento de muita amplitude aí futura. Então, isso tanto para consultores tributários, que é o nosso caso, por exemplo, mas também para os corretores de seguro que trabalham com previdência. Eu acho que se hoje você trabalhar com o preventivo, vamos dizer assim, que seria chamado na nossa parte, de orientação e de segmentação específica para isso, você vai ter clientes, vai ter pessoas que vão precisar desse tipo de serviço e vão poder ter serviço aí para todos nesse sentido e que os clientes vão ficar felizes, que eles vão ver resultados financeiros, monetários, práticos no resultado. Vou colocar um desafio aqui para quem está assistindo. Todo mundo que colocar os comentários aqui, ou no vídeo no YouTube, ou lá no Instagram, no Let's Talk, ou lá no do Abílio, a gente vai fazer esse compilado de dúvidas e a gente vai voltar aqui num outro programa para tirar dúvidas reais de quem está lá perguntando. Ótimo, estou super à disposição, isso é importante. Então, ó, não deixa, comenta aqui, coloca suas dúvidas, sua sugestão, ou no Let's Talk, ou lá no Abílio, que a gente vai fazer essa junção de dúvidas de vocês e responder aqui, na real, para vocês, sem mentiras e com clareza, tá bom? E aí, Abílio, eu acho que tem uma questão que eu acho que preocupa muitas pessoas, e se é mito ou se é verdade, eu não sei, você que vai falar pra gente, né? Porque todo mundo sabe que o INSS aí teve um caso à parte, né? Mas e esses jovens? Eles vão ou não vão se aposentar? Eu acho que primeiro a gente precisa ressaltar o quanto o jovem de hoje em dia, ele não se preocupa com essa questão previdenciária, é cultural. O jovem de hoje não se preocupa com carteira assinada, com estabilidade, não. Ele é dinâmico, ele quer a liberdade, aquela disponibilidade mais rápida. Então isso já é uma característica diferente. Mas hoje a gente tem uma preocupação enorme da saúde previdenciária do nosso país.
tá? Isso abrange previdências oficiais básicas como o INSS, mas também as estatais, as previdências oficiais estatutárias que a gente fala, que são os concursados, que são servidores públicos. E por quê? O país já passou o seu denso demográfico. O que seria o denso demográfico? É aquela hora que é o crescimento. Então você teria muito mais pessoas na ativa do que na inativa e vindo muitas pessoas entrando na ativa. Então esse crescimento, esse boom, a evolução do país, isso é notório. A gente vê o quanto hoje você tem mais idosos do que jovens. Não, e as mulheres também, né? Estão tendo filhos cada vez mais tarde, ou estão optando Menos em filhos. não ter, né? Exatamente. Também está optando em não ter, e tá tudo bem também, se é feliz desse jeito. Não, tá a tudo gente ok. não tá aqui. O denso demográfico a gente não tá julgando. A gente só está constatando e vendo o resultado prático que isso traz. Porque na época dos meus avós eram 5, 10, 15 filhos, né? E isso foi Exatamente. se diminuindo, né? Meus pais tiveram 2. E nós, de repente, já vamos partir para um na grande Eu maioria. tive 2 porque eu já tive gêmeos. Eu tive 2 de uma vez só. Então, são esses detalhes. Mas hoje a grande maioria dos casais é filho único. E alguns casais já optando por não ter filhos. Então você imagina, a gente tem um funil que vai... Ele foi abrindo, era uma pirâmide, né? E agora está invertendo. E inverteu, né? E aí você traz resultados financeiros. E é o que a gente tá falando, a gente não tá aqui julgando procedimentos sociais, Não, jamais. ideologias, o que é certo ou errado. Não, eu tô pegando o resultado disso, sendo bem prático e pragmático no planejamento dessa situação. Então a gente tem um planejamento hoje que nos preocupa demais. As previdências vão indo para um número que você fala, meu, essa conta um dia não vai fechar. Ah, mas tem corrupção, tem rombo, tem escândalo. Isso pode ser que esteja adiantando esse final, mas é matemático que isso vai chegar. Então, os jovens de hoje, não podemos afirmar, ele não vai se aposentar. Não é uma afirmação expressa aí de 100%, mas é uma tendência de nós corrermos esse risco de lá na frente as previdências, principalmente oficiais, não comportem mais o pagamento dos seus benefícios, dos seus pecúlios. Nós já temos cidades e cidades próximas dos grandes centros, cidades bem desenvolvidas, que o Instituto de Previdência já está quebrado. Ah, mas teve falha de gestão, tiveram vários problemas, mas já precisam que as prefeituras aportem nesses institutos de previdência. Então você imagina uma prefeitura que precisa se preocupar com saúde, educação, segurança, saneamento básico, todas N as coisas, outras né? situações, já possuem seus funcionários da ativa, vão ter que começar a aportar os funcionários inativos. Não vai ter caixa que responda por isso. Então, realmente, o sistema previdenciário nosso, hoje, infelizmente, ele é fadado a problemas gravíssimos financeiros lá na frente. E aí, se eu precisar de um atendimento, como que eu falo com você? Pode nos procurar nas redes sociais, @RicardoAbilho consultoria, @_ Ricardo Abilho. Então, nesses dois, tanto no meu pessoal quanto no do escritório, a gente está sempre à disposição para auxiliar aí, e sempre de uma maneira bem objetiva, sem compromisso, para a gente poder, sempre que a gente puder ajudar a fornecer aí, que nem eu falei, a gente precisa buscar uma sociedade cada vez mais forte. E para fechar com chave de ouro, o que você recomenda para quem está começando a contribuir ou pense em se aposentar aí nos próximos anos? Eu sempre resumo tudo isso numa palavra: planejamento. Fazer o planejamento financeiro para isso. E aí vai fazer as sazonalidades, as características bem individuais, que é o quê? Quantos anos está, com quantos anos quer poder se aposentar, já teve um cargo de CLT lá atrás, já tem um período bom de contribuição, existem a gente até nem entrou nesse ponto, mas as aposentadorias especiais, né? Algumas funções com periculosidade, com insalubridade, que aí reduz os anos de contribuição, algumas categorias especiais como professores que têm uma carga de anos aí menor. Então realmente é muito individualizado. Não caiam em contos fantasiosos e milagrosos que muita gente fala. Procure sempre um especialista, uma pessoa que consiga te orientar corretamente, e aí você não vai perder tempo e nem dinheiro. Ricardo, que aula, viu? Obrigada por trazer tanto conhecimento e desburocratizar um tema tão importante. Imagina, eu agradeço, fico feliz de poder contribuir e fico à disposição sempre aí para poder estar auxiliando e aprendendo muito em conjunto.
Tá vendo? Você que tá aí em casa não precisa aí ficar na dúvida ou esperar pelo pior. Já procura informações aqui no Let's Talk. Você sabe que pode falar com todos os nossos especialistas. As redes do Abílio tá aqui no nosso link, na nossa bio. Segue lá o Let's Talk _oficial. E lembre-se, construir o futuro, construir o amanhã começa hoje. Previdência privada é uma forma de cuidar de você, cuidar de quem mais importa pra você, que é a sua família. Até o próximo Let's Talk Show. Let's Talk Show.